Estamos novamente no nosso tempo de reflexão na Bíblia, e o nosso tema sempre tem sido os livramentos de Deus nessas últimas semanas, tirando o seu povo da escravidão do Egito, conduzindo durante muitos anos pelo deserto, até chegar a Canaã, que é a terra prometida. Então é uma peregrinação, né? É uma jornada que nós podemos entender se olharmos esses textos de Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio e agora em Josué, onde nós estamos, nós podemos sempre compará-los com os textos de Hebreus. Nesse encontro de hoje, eu quero iniciar com uma leitura de Hebreus 11, 30 e 31, que está falando sobre a peregrinação de todos os cristãos. O Hebreus 11 é o capítulo que você deve saber que tem muitos exemplos de homens e mulheres que na sua vida exercitaram a fé. E no capítulo 11, então, você vai vendo que tem aquela instrução, pela fé, Moisés fez isso pela fé. Ele vai citando dezenas de pessoas, dos personagens bíblicos. E quando ele chega no versículo 30, ele está falando mais ou menos da situação histórica de fé que o povo de Israel está vivendo ali nos textos de Josué, onde nós estamos compartilhando nessas últimas semanas. Então, no Hebreus 11, 30 e 31 diz assim, pela fé caíram os muros de Jericó. Isso nós já vimos. Depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. 33. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Essa é uma expressão literal da vida de Josué, né? Pela fé, eles, além de derrubarem os muros, eles escaparam do fio da espada. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Realmente a vida de Josué, pela fé, a partir do 30, onde, apesar de não estar citado Josué, foi onde as muralhas de Jericó caíram, mas tornaram-se poderosos na batalha, nas guerras, na conquista da terra de Canaã, foi pela fé. E puseram em fuga exércitos estrangeiros. Josué fez isso, foi porque ele exercitou a fé. Então, voltando para Josué, hoje nós vamos terminar a nossa narrativa do livro de Josué. Nós vamos ficar basicamente no texto de Josué, capítulo 23 e capítulo 24, que é o fim da história de Josué. Ele morre no capítulo 24, já idoso, com 110 dias. Mas o que Josué faz no seu final de vida? No final da sua caminhada como líder de Israel, do povo de Deus, substituindo Moisés, o que Josué faz é uma renovação da fé do povo de Israel. A renovação, o fortalecimento deles manterem a fé e a esperança de que todas aquelas terras Deus havia prometido a eles. Então, há alguns princípios que nós podemos compartilhar para que você também renove a sua fé. Porque lembre-se, para ter esperança, para viver, esperança de vida, temos que ter a fé. A esperança brota da fé. Ela é resultado da confiança no Deus que nós temos crido, que temos nos relacionado.
Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar está no capítulo 23, versos 6 a 8, do livro de Josué. Eu vou ler. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhe prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Então, nesse testamento de Josué, nesse fechamento da sua biografia, do seu serviço a Deus, da sua liderança, Josué nos coloca novamente como Moisés fez no livro de Êxodo. Se você olhar o livro do Êxodo, o final da vida de Moisés, em Êxodo 24, 7 a 18, ou Êxodo 34, 27 e 28, o Moisés também faz essa renovação do compromisso do povo com Deus. E Josué está fazendo a mesma coisa. E a base da renovação da nossa fé, que gera a confiança, que gera esperança, a base dela está nesse versículo que eu li. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir o que está escrito no livro da lei de Moisés. O livro da lei de Moisés foi tudo o que Moisés escreveu a partir de Êxodo 20, quando Deus escreve as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Mas Moisés escreve mais, né? Ele vai escrevendo o que é... Bom, o que é mandamento, Deus escreveu. Mas Moisés escreve sobre as leis e os autores fazem uma diferenciação, o que é lei, o mandamento, o que é ordenanças e o que são preceitos, né? Preceitos são até como é que se vive a vida de saúde, a lepra, como que se faria as ofertas, como se faria toda a vida ética, de comportamento do povo. Estava tudo escrito ou nas leis, mandamentos, ou nos estatutos, ou nos preceitos. E Josué aqui está pedindo ao povo que novamente o povo de fé, o Israel de Deus, o povo de Deus, é um povo que guarda aquilo que Deus proclama, anuncia, revela. Nós também, se temos como propósito, né, termos esperança para vivermos os nossos duros dias, se queremos que a nossa fé seja renovada para a nossa peregrinação enfrentando desertos ou conquistando através de batalhas a Canaã, a terra boa, nós precisamos ter bem perto do nosso coração o livro da lei, ou o livro onde contém a vontade de Deus. Na verdade, a nossa fé depende muito do que escutamos de Deus. A renovação que Josué está propondo no seu fechamento da sua biografia, e ele inicia dizendo, olha, nós precisamos continuar, perseverar e perseverar sempre no livro da vontade de Deus. O livro que orienta a vida. Há uma poesia no hebraico, o Salmo 119, nos seus 176 versículos, e o Salmo 119 ele é separado em estrofes de 8 versos. Todo o Salmo 119 é uma poesia, é uma oração que exalta a Escritura, exalta a palavra de Deus. E o que Josué está dizendo é que o povo tem a revelação de Deus através dos livros de Moisés, o Pentateuco. Agora, o que o povo deve fazer? Qual é a parte, já que há a revelação, né, a vontade de Deus está escrita, já no tempo de Josué está escrita nos livros,
ele diz para nós que é necessário que o povo não vá nem para a direita e nem para a esquerda, que não haja desvios, né? E que eles não caiam na idolatria. Mas tem uma expressão no 8 que eu quero que você perceba: mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até agora. Esse apego a Deus, essa expressão e esse conselho, ou essa direção que Josué está dando, não é só ter o livro, ou não é só saber que realmente a Bíblia, a Escritura, falam de Deus e trazem aquilo que nós chamamos palavra de Deus, uma palavra revelada, uma palavra escrita. Mas a nossa parte é ter certa atitude de aproximação dessas palavras, não só com entusiasmo e fervor, que isso pode ser muito bom, né? O entusiasmo é certa paixão pelas Escrituras, certo desejo de ouvi-la, de estar com ela, de acolhê-la no nosso coração, de desejo de obediência. Então essa coisa do desejo, da paixão, do anseio por estar perto das Escrituras é algo que nós temos que desenvolver. Mas o apego é aquilo que dá continuidade ao amor à Escritura. Apego, ser apegado à palavra, que no Novo Testamento é muitas vezes exortado por Paulo, né? É necessário que os cristãos sejam apegados à palavra. O apego à palavra quer dizer que nós vamos escutá-la, mas é uma escuta responsiva, ou seja, eu ouço, eu leio, e o melhor, né? Eu medito nas Escrituras, porque meditar refere-se a uma abertura de coração e refere-se também a um tempo sem pressa. Meditar é estar exposto às Escrituras, como diz o Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa iluminação que o Espírito Santo faz através das Escrituras requer a minha atitude de aproximação, de apegar-se, de escolher permanecer em silêncio, escolher permanecer com uma atitude de escuta responsiva e escolher ficar firme no sentido de que fazer a tua vontade antes da minha. O discípulo, o cristão ou o crente, a sua fé está baseada nas Escrituras. Não tanto que ele precisa saber tudo intelectualmente, mas o melhor é que ele ouve e se encontra com o Espírito Santo através da palavra e oração. Não dá para separar a leitura meditativa das Escrituras, que é a leitura de quem que está ouvindo com tempo, com espera, com anseio. Então essa escuta, e aí daí vem a palavra obediência, do latim. Obediência significa capacidade de ouvir, vem com o apego, que é a resposta minha de sim, Senhor, seja feita a tua vontade no lugar da minha vontade, como Jesus orou no Getsemane. Então, veja, para a renovação do nosso coração, Escritura e oração são inseparáveis para manter a fé e para existir esperança em dias atribulados como hoje. Eu diria que hoje os dias são propícios para pessoas que querem serem renovadas, como o Josué está fazendo esse ajuntamento, né? Josué reúne todas as autoridades, todo o povo, todos os seus auxiliares, todos os líderes, para dizer: olha, para nós continuarmos conquistando a terra, porque ficou um remanescente de inimigos ali no final de Josué. Nem todas as tribos conseguiram tirar todos os povos inimigos. Eles tiveram grandes vitórias, mas havia bolsões de resistência. Josué está dizendo: olha, para nós continuarmos em frente, avançando na nossa vida como povo de Deus, nós temos que continuar batalhando com essas nações que ainda
resistem à nossa presença aqui nessa terra de Canaã, principalmente os cananeus, o Baal, Astarote, os Baalarins, que são os seus deuses. Mas se nós nos desviarmos desse apego a Deus, nós vamos cair no apego ao mundo deles, apego aos valores deles, a Baal. Baal representa a cultura ou a idolatria de que a religião e os prazeres humanos se fundem. Daí tudo é possível. Aliás, o mundo aí fora, a nossa cultura, ela é anticristã. Ela é contra a exclusividade de Deus e Jesus como o Senhor da história, como o Salvador. Então, para o povo de Israel não se desviar, o primeiro princípio que Josué deixa muito claro aqui é o apego à Escritura como fonte de vida e de conquista e de continuidade. O segundo princípio que Josué está falando, você deve ter visto no 14, que está muito perto eu já li, ele está relembrando eles as promessas que o Senhor seu Deus lhes fez, deixou de cumprir-se, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Você tem promessas de Deus para a sua vida? As promessas de Deus vêm de quem ouve a Deus, de quem está relacionando-se com Ele, que busca a Deus na sua vida. Promessas são falas divinas. Não é o que eu acho que Deus está me dizendo, ou não é só ler as circunstâncias e achar qual é o atalho melhor para eu cumprir a minha vontade. Não é só os recursos que a cultura, a ciência, a tecnologia produz, né? Veja, nós usamos tecnologia, senão essa gravação não chegaria na sua casa. Mas o que a Bíblia, através de Josué, está dizendo, do livro de Josué, é que promessa de Deus fala da sua fidelidade. Infalível. É uma fala que não tem falhas, não há fraquezas. Impossível de não acontecer. Quando a minha mãe faleceu, há quase 2 anos, eu fiquei com a Bíblia dela, que ela faleceu já com 83 anos, é uma Bíblia que ela carregava sempre, lia, e eu percebi que eu nem sabia disso, que o costume que eu tenho de ler a Bíblia em silêncio e reler os mesmos textos e grifá-los e datá-los e às vezes colocar ali uma frase-chave quando eu penso que Deus, e vejo e escuto que Deus está falando algo que eu estou buscando e Ele está me respondendo. Então ali existe uma fala especial. Essa Bíblia da minha mãe está cheia dela. E às vezes eu vejo ali na Bíblia dela, às vezes eu abro ainda hoje e vejo ali a respeito do meu irmão, alguma promessa. A respeito da minha irmã, algo que ela buscou para ela. E já comentei isso, acho que num âncora do ano passado, e dos textos que ela marcou, que depois ela jogou nessas folhas brancas que existem nas Bíblias ali, que ela anotou, foi num episódio que a Sônia esteve muito mal em 2005, onde antes dela ter melhorado, minha mãe escreveu: hoje o Senhor me deu uma revelação pela palavra de Deus dizendo que a Sônia seria restaurada. E isso me chamou muito a atenção de que todos nós estamos com um tesouro aberto, que são as promessas de Deus. A Bíblia tem muitas promessas, ou muitas falas específicas, que a hora que você recebe isso pelo Espírito Santo, no seu coração, quando você se recolhe e dá toda a atenção à Escritura, você pode esperar que aquilo que Deus prometeu, como diz Josué aqui, que Josué está falando no versículo 14, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. A boa notícia para nós, o Espírito Santo fala abundantemente pela Escritura. E ele fala para quem é pastor, ou para quem é mãe de pastor, ou para quem conhece
a Bíblia mais assim cognitivamente, aqueles que são eruditos e estudaram muito, aqueles que são mais simples como eu e você, que não temos tanta compreensão assim acadêmica, porque a compreensão acadêmica é uma face do conhecimento que nós temos que ter da Escritura. Nós devemos estudá-la sempre. Eu gosto de estudar a Bíblia. Mas a meditação é uma escuta amadora. E aí eu me sinto amadorístico. Amadorístico é amador, é aquele que faz algo com amor. Amador é com amor. Essa é a origem da palavra. Então, quando qualquer pessoa, buscando a Deus, vai ouvir de Deus aquilo que precisa ouvir. A Bíblia, a palavra de Deus, como diz também em Hebreus, é viva, eficaz, penetrante como espada de 2 gumes. A sua vida só vai ser aprofundada e as suas promessas, você vai ter promessas para escrever no seu diário, para escrever no papel, para escrever, dizer, Deus está me dizendo isso, e crave isso no seu coração. Se você tem uma promessa de Deus, espere, porque ela é infalível. Quando ela vem pela palavra, pela escritura, ela é infalível, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é renovadora de vida em tempos de crise. Se ele fechasse aqui o encontro com toda a nação, já estaria ótimo para nós, porque Josué estaria dizendo, fiquem firmes na fé pela palavra. Mas Josué nos dá mais detalhes desse seu fechamento. Aí no último capítulo do seu livro, que é o 24, eu vou fazer algumas destaques, eu diria assim, alguns destaques. No capítulo 24, verso 11, diz assim, depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Então ele começa a fazer um relato histórico aqui. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Olha essa expressão aqui. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. A expressão não foi a espada e não foi o arco, José está expressando aqui a fala de Deus, é para deixar bem claro para o povo que estava vencendo as batalhas, que estavam já na terra prometida, Canaã, que não foi a sua própria força que fez a conquista. Os muros de Jericó não caíram porque eles tiveram uma estratégia maravilhosa demais, de que os homens deles resistiam aos outros homens porque a força do Senhor dava força à espada e ao arco do povo de Deus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. A nossa vitória, apesar de você ter que usar seu arco, a sua flecha, a sua espada, e ter que ter o exército, ou seja, apesar de nós termos ação humana, o trabalho, a liberdade, o livre-arbítrio, mas nós temos que entender que para ter vitória, elas têm que ser potencializadas pelo Espírito de Jesus. Elas têm que ser usadas pelas boas mãos de Deus, que na hora H não é o seu currículo, não é a sua competência, não é a sua habilidade, não é sorte, azar, não é destino. Nós cristãos, às vezes, temos algumas explicações para o que acontece conosco ou com a vida, como a pandemia, né? Nada está fora dos desígnios de Deus. Nada escapa ao poder do Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. E aqui esses nomes que são os povos que eles já derrotaram, e alguns estudiosos dizem que eles lutaram mais ou menos 40 grandes batalhas. Eles estimam isso. Mas você disse, mas 40 batalhas não parece... quando eu também estava lendo Josué,
Daí eu fui tentar olhar assim aquela cronologia, e a semana passada eu falei que eles estavam lutando basicamente 4 ou 5 anos. Na Bíblia cronológica, que é uma Bíblia que coloca tudo que tem na Bíblia numa régua histórica de tempo, a Bíblia cronológica diz que eles passaram o Jordão em 10 de abril de 1422 a.C. Veja, a Bíblia cronológica é uma Bíblia de estudo, certo? Ele está dizendo que eles aparentemente acham que em 10 de abril de 1422, Josué atravessou o Jordão para sitiar Jericó. E que agora, quando eu fiz a leitura da semana passada, perto dessa, que é 1416. Então, nesse tipo de estudo, estão dizendo que eles já estavam guerreando há mais de 6 anos. E todas essas batalhas, esses povos, a glória é dada a Deus. Não foi pelo poderio de Josué. Não foi pela esperteza de Josué. Foi por Deus. Nós cremos, e Josué está salientando nesse final, fechamento de carreira, que tudo que ele experimentou nas suas guerras e batalhas foi porque Deus estava à frente. Muito bem. Continuando, versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Depois dessa recapitulação, essa recapitulação histórica que Josué está fazendo, é um verdadeiro rememorar. E aqui nesse contexto você vai ver que Josué coloca uma árvore, ou eles colocavam assim pedras, que eram sinais históricos, eram memoriais. Às vezes você fica pensando, e eu também fico pensando, por que no Velho Testamento tem tantos memoriais? E eles dão nome às cidades, ao nome ao val, ao lugar que houve a questão, empilham pedras, e eles vão fazendo esses rituais de rememorar. Rememorar é um testemunho histórico. Eu quero compartilhar uma frase que eu peguei do Eugene Peterson, que diz assim: enxergamos a vida através de lembranças, através das memórias. E eu quero acrescentar que nós enxergamos a vida através das lembranças e memórias, e que as memórias produzem as nossas emoções. Se eu enxergo a vida conforme o meu histórico, meu passado, e esses memoriais que estão às pedras, lembravam das vitórias, lembravam o que Deus fez, os meus afetos, as minhas emoções são evocados por aquilo que está na minha memória. Então é que tem uma teoria famosa do inconsciente, que é o do Freud, que são as emoções mais internas, estão nesse tal do inconsciente, nas memórias esquecidas. Então falar de memória, falar de emoção, é falar da vida. E aqui, uma outra frase que eu peguei do Ricardo Barbosa, num dos seus livros, Ricardo Barbosa escreve vários livros, ele é pastor presbiteriano. A memória do passado nos ajuda a olhar para o futuro e ter paciência no presente. Um povo sem memória, um crente sem registro das suas vitórias e das suas derrotas, sem símbolos que remetam ao que Deus já fez lá atrás na minha vida, vai ser um cristão sem futuro, não tem esperança. E vai ser um cristão, um crente sem paciência no presente. Está inquieto no presente porque está com medo, porque não entende que Deus já tem agido na sua história. E esse texto de Josué, final do livro, está marcado por testemunhos de memória. Rememorar, relembrar. Você precisa entender a importância para viver o seu presente com mais estabilidade e olhar para frente e ver que há futuro na vontade de Deus e nos planos de Deus para a sua e a minha vida.
se conseguirmos entender e ver que Deus tem agido já no nosso passado. Ele já fez grandes coisas por Israel. São até aqui, então, todos esses povos vencidos. Todas as batalhas, todo o histórico do deserto que Deus fez esse povo atravessar. Toda a palavra revelada nos 10 mandamentos e nos livros da lei de Moisés. Há um Deus agindo na nossa história, não vai deixar o nosso presente ser só ansiedade e medo, não vai nos deixar na mão, porque o povo de Deus é um povo de esperança. Esperança é melhor que otimismo, porque esperança é algo enraizado em Deus, não no meu humor. Se eu sou pessimista ou otimista. Mas eu li para você agora, no 14, que há uma ordem de deixar algumas coisas no presente para fora da vida. Se é para olhar para trás, para ter balizamento, o que é para deixar? Temam ao Senhor, sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoravam. Eles ainda carregavam deuses aqui, ídolos, idolatria. Deus, nem eram os Baal ainda e Astarote, outros deuses que estão ali na região. Eles carregavam deuses já da antiga geração. Egito é o antigo, a geração que morreu no deserto por desobediência. Parece que esse processo de relembrar e de estar baseado na Escritura, em Deus e a sua palavra, em alguns momentos nós temos que jogar fora aquilo que não serve para carregar numa viagem de peregrinação, que eram os ídolos do Egito. Não foram os ídolos do Egito que abriram o Mar Vermelho e venceram o faraó. Não foram os ídolos do Eufrates, do Egito, que salvaram eles ali no deserto, com maná e com água da rocha, por exemplo. E não foram os ídolos que estão vencendo as batalhas. É Deus, é o Senhor Deus de Israel. Mas a insistência de carregar os nossos amores, eu acho que esses ídolos eram carregados em malas escondidas, provavelmente, em sacolas guardadas embaixo, como Acã fez, né? Embaixo da sua capa, a prata, a capa babilônica, embaixo da tenda, escondido. Deixar os ídolos não é só imagem da idolatria de outras religiões para nós hoje. Os ídolos são aquilo que favorece o meu ego, favorece os meus desejos distorcidos, favorece a vida que eu quero levar realmente nesse mundo. Do meu jeito, no meu tempo, no meu modo, da minha maneira, conforme a minha vontade. É mais ou menos dizer assim, eu crio a minha história, a minha imagem, a minha semelhança. Mas eu não sou criador. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu não posso criar minha esposa, meus filhos, a minha imagem, a minha semelhança, conforme o meu ego e os meus desejos querem. José está pedindo para o povo largar a teimosia de ter outro senhor sobre a vida deles que não seja o próprio Deus. Parar de se curvar às tentações do deserto, aos prazeres do Egito, ou a nova idolatria que eles estão já morando em Canaã, que estão vivenciando agora. É preciso que Deus nos ajude a pôr a casa em ordem. E Josué está pedindo isso ao povo. Joguem fora, abandonem, larguem essa paixão a ídolos. E hoje nós somos uma sociedade consumista de ídolos. E não estou dizendo só ídolos como pessoas. A idolatria hoje, ela é tão farta, é uma fartura, que a idolatria pode ser desde o consumo exagerado, a atividade exagerada, prazeres e paixões exageradas. Aí cabe a nós olharmos para dentro do nosso coração e respondermos a Deus se há algo no nosso coração que está competindo com a palavra e com o amor a Deus, que está desviando a nossa atenção. E às vezes nem são pecados clássicos, né? Nem idolatria,
mentira, sei lá, adultério. É lógico que nós temos que abandonar, mas às vezes parece que nós temos ídolos assim que são tão inofensivos. Isso não é um problema, que nós até damos um espaço para a nossa vida, isso vai ganhando espaço, Quando nós temos que decidir algo, aí nós decidimos conforme a nossa vontade. Porque o senhorio de Jesus já ficou para trás faz tempo. Parece forte essa palavra, mas essa palavra se repete 2 vezes nesse testamento final de Josué. Ele repete isso no versículo 31 também. Não, 24, 23. Vou até ler de novo. Eu li no 14, mas no 24, 23. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. 2 vezes na narrativa, ele cita agora deuses estrangeiros. Voltem-se, larguem, abandonem, desista dessa sua caminhada com esse amor. Porque é impossível amar a 2 senhores. Deus é zeloso, ele não permite meio cristão, parte da sua vida, 1/3 para um ídolo e 2/3 para Deus. Por isso que ele abre a expressão, sejam íntegros e fiéis. Integridade e fidelidade é jogar fora e abandonar aquilo que nos impede de servir e amar a Deus. Uma outra fala que essa realmente é muito conhecida de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Capítulo 24, verso 15. Quando ele diz assim: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui dá o exemplo para nós de uma atitude segura, onde ele coloca-se como modelo que ele é para o povo. Ele é o líder, ele já mostrou toda a sua competência no campo de batalha, eles já estão na terra de Canaã, vencendo seus inimigos. Mas quando ele diz eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou na NVI como está eu e a minha família serviremos ao Senhor, realmente está transparecendo para mim aqui nesse texto que ele abre espaço realmente para que o povo tome uma decisão. E esse povo, ouvindo isso, o povo reage, né? Se você ler a continuidade, o povo diz assim, versículo 21. De maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. A palavra serviço tem esse aspecto de culto, de adoração. Ela é mais do que uma ação de fazer algo para Deus, mas é dizer assim que a nossa vida é dirigida e pertence ao Deus de Israel, ao bom Deus. A nossa vida, a nossa estrutura de relacionamentos como família está baseada na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É uma resposta agora plural aqui, ela é pública, ela é da multidão. O líder se posiciona, influencia, é modelo, mas a nação realmente no tempo de Josué, ela permanece com Deus, na fé com Deus. Porque você vai ver isso, vai ver que quem está escrevendo o livro de Josué, o escritor do livro de Josué, ele diz, depois Josué despediu o povo, né? E cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu, tinha 110 anos de idade. E versículo 31,
já bem no finalzinho do livro. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Essa é uma história que fecha bem, né? O povo resolve obedecer-se. A palavra serviço aqui implica em obediência de vida. E o escrito aqui nos diz que aquela geração permaneceu. Se você for para as folhas seguintes, no livro de Juízes, você vai ver que ali já começa a dificuldade deles em conviverem, porque eles não conseguiram aniquilar com todos os estrangeiros, aquelas nações. Havia bolsões de resistência. Então eles tiveram que conviver, eles não fizeram aquilo que Deus tinha ordenado de eliminar todos os moradores antigos. Eles começaram a conviver. E ali no livro dos Juízes, que já é uma outra conversa, você vai ver que eles vão se perdendo. A geração que aqui e a geração que permaneceu com Josué foi obediente. A próxima geração vai se perder, vai ter grandes dificuldades de ficar em Canaã. Bom, nós vamos agora terminando. Aqui fechamos essa questão da peregrinação do povo do Egito, da escravidão até as bênçãos da terra prometida. E aqui nós deixamos essa série. E a semana que vem nós continuamos com uma série nos Salmos, que é a igreja e o âncora, o culto da igreja e o âncora aqui. Nós vamos seguir uma sequência juntos, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua boa companhia nesses tempos difíceis. Que o Senhor continue consolando cada coração, trazendo esperança através da fé no teu nome, no teu poder, na tua autoridade. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixa, não desampara, não há abandono, Senhor, para aqueles que em ti confiam, Senhor. Então abençoa todos nós, para as pessoas hoje que estão com o coração atribulado, que o Senhor traga toda a consolação, toda, Senhor, proteção, que o Senhor dê a direção para os nossos dias difíceis. E como Josué nos ensina, Senhor, possamos dizer do fundo da nossa alma que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor está conosco. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Encerramos o nosso âncora. Até a próxima semana.